Beleza, então. A última, vamos à última música. A última pra não ficar triste. A última. Estão comigo? A última. Sobre a ditadura militar. Procura a última, ok? Belezinha? Fui convidado para uma tal sua. Eu não pude ir, Maria foi no meu lugar. Depois de uma semana. Essa. Ok? Manda! A última. Então assim, ó. Vamos lá, gente, vai embora. Para estudar a tal ditadura, com a Guerra Fria eu vou ter que analisar. Tem Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, Gás de Figueiredo para redemocratizar. Em 74, Jango golpeado, com a burguesia e a igreja apoiar. Financiamento norte-americano para o comunismo no Brasil não se implantar. Bipartidarismo, a censura tem. Esse raio de tortura, os militares se mantém. Bipartidarismo, a censura tem. Estudando a ditadura. Com esse raio de torturas, os militares se mantêm. Na economia o Brasil modernizou. Imaginas tu como ficou devendo? Multinacional que por aqui se instalou, e a concentração de renda se fortalecendo. E no auge da ditadura, com o AI-5 a repressão foi aumentar. Logo após o caso Moreira Alves, passeata dos 100 mil para redemocratizar. Bipartidarismo, a censura tem. Com esse raio de tortura os militares se mantêm. Bipartidarismo, a censura tem. Estudando a ditadura, com esse raio de torturas os militares se mantêm. Ernesto Geisel começou a abertura de forma lenta, gradual e segura. Novos partidos Figueiredo permitia. Anistia, anistia, anistia. Direta já em 84 sucumbia. A nova república com Sarney inicia. Bipartidarismo, a censura tem. Com esse raio de tortura os militares se mantêm. Bipartidarismo, a censura tem. Estudando a ditadura, com esse raio de torturas os militares se mantêm. Tchau. Boa prova. Até Ami Fresh, sejam felizes. Beijo, vai. Já vai. Peraí que eu tô acertando a lâmpada aqui. Aqui, ó. Peraí, gente, vamos lá, vamos trocar aqui o microfone. Tava ruim ali, ajeitar aqui a lâmpada. Mas agora tá legal. Tá. Print. Não precisa ficar tanto tempo, né? O print é um tempão, né? Mas o pessoal que não captou. A pessoa, cadê o botão? Cadê o botão do print? Cadê o print? Vai tu. Esse aqui é do Gravadão. É do Gravadão. Ao vivo, tô novo, gostaria. Gente, é um prazer. Meu nome é Jorge. Tô aqui com o professor Márcio. É Márcio, Tudo bem, professor Leonardo. Vamos nessa, olha só. Aulinha de física, você quer giz que cor, não? Oi? Você quer giz que cor? Você começa com brancão, eu vou escrevendo, você vai falando, a gente vai dividindo. E o que acontece é o seguinte, a gente quer contar aqui uma historinha de um elétron. Um elétron que nasceu lá na Bahia. E ele veio danado. Tá! Ele veio de tufo. Não, tufo horrível. Tufo não existe, tufo é um som que não existe. Tá! Isso, o elétron nasceu lá na Bahia e ele vem pra cá, ele veio morar num liquidificador. Pronto. A gente vai contar a história dele lá da Bahia, nascendo na Bahia, no nascimento do elétron, até vir morar no liquidificador aqui em Botafogo. Aqui em Botafogo, Instituto Família, exatamente. Aquela família rodando ali. Elétron tem telefone, fala o quê? Próton? Então a brincadeira é a seguinte, a gente vai começar a falar sobre energia e vamos ter que falar de algumas coisas aí, né? Tipo de energia, geração de energia, fala um pouquinho de hidrelétrica, cai, pam, aparece, aparece aí uma tá. Isso, pô, é o quê? Tá bom. Pô, eu vou no final. Aí é legal. E a gente vai falar então de geração de energia, vai falar de transmissão dessa energia para sua casa, aí você vai lá, liga aquele aparelho na tomada, funciona, paga a conta de luz. Beleza. Essa historinha tá bonita. Começa com um tipo de energia. Tá bom, tipo de energia, forma de armazenar energia, mano. Quais são as formas de armazenar energia? Cara, tem aquela Vamos falar de armazenamento. Essa energia o quê? A energia armazenada a gente chama de energia o quê? Potencial, porque tá armazenada, tá guardada, tá em potencial. Né? Sempre que a gente fala potencial, no fundo a gente tá pensando armazenada. Guardado. Guardar, armazenado, guardado. De chavado? No midinho. O quê? No quê? No mindinho. No mindinho. Armazenada. E essa energia potencial, essa energia armazenada, ela pode ser de dois tipos. Quais são os dois tipos? Ela pode ser gravitacional, quando ela é armazenada a partir de uma determinada altura, né?
ou pode ser também aquela armazenada na mola, né? Aquela energia potencial elástica, guardada a partir de uma deformação de um corpo com características elásticas, ou seja, um corpo que você deforma e depois ele restitui o seu formato original. Não necessariamente só mola, tá, gente? O Enem cobrou um tempo atrás, aquela vara, né, do cara que vinha correndo, né, Marcos? Aquele cara que vinha com a vara, né? Vem com a vara. Ô, vara dele! É, a vara do cara! O cara vinha com a vara na mão, quando ele... Vamos pular essa parte da vara. Não, o cara vem correndo com a vara. Vem correndo com a vara. Aí ele encosta ali, encosta a vara, dá aquela... Tem que ser com precisão, né? Porque senão vai se quebra. Começou? Aí encostar! Aí ele sobe. E aí o cara vem correndo, não faz sério aí, cara, tá falando zoando. Eu tô muito emocionado com o Enem, cara. Eu tô muito emocionado com o Enem amanhã. Então o cara vem correndo com a vara. Amanhã, eu não sei, amanhã, aí pode contar? Quando é amanhã, pode contar, eu não sei quanto tempo falta. O cara veio com a vara. Aí assim, o cara veio com a vara, correu, botou a vara no chão. Aí, o que acontece? Deforma a vara. Então fica uma energia armazenada naquele corpo, na vara que está deformada, né? E esse cara vai subir. Ou seja, olha que engraçado, Marco. Ele tem uma energia potencial elástica armazenada na vara, né? Que vai se transformar em potencial gravitacional, porque a vara vai desdeformar, vamos chamar assim, vai voltar ao seu formato original. Em compensação, esse cara vai ganhar altura. E parece que ele foi arremessado, né? Ai, que bonito. Aí, O questionamento público tem uma chance dele cair aqui. Nenhuma chance. Ele vai... Não, leva sério aqui, pô, presta atenção. Então Vamos lá. E aí o cara vê a energia cinética, ele tinha ali a energia cinética, a energia do movimento. Quando ele encosta, ele dá aquela deformada na vara. Essa mola, ao ser deformada, ela tem assume essa energia, armazena essa energia, transforma em gravitacional, ou seja, ganha altura, e essa altura depois vai fazer que o cara ultrapasse esse chamado sarrafo e caia do outro lado. Reparem que a todo momento a gente está trabalhando com eventos não dissipativos, né? Sem perdas, ou seja, o cara ganhou altura e depois ele vai perder altura e vai voltar a ter velocidade, certo, Marco? Perfeito. Ou seja, transformando a energia potencial gravitacional de volta em cinética, igual ele tinha no início. Tudo bem? Então essa ideia de transformação de energia ela é super importante, né? A energia cinética, ele está correndo ali, pode inclusive falar um pouquinho de energia química, né? O cara está queimando ATP em ADP. Como é que ele adquiriu essa velocidade, né? De alguma maneira essa energia surgiu ali. Então a energia muscular, né, cara, essa transformação de ADP em ATP, ele adquiriu uma energia mecânica no sistema mecânico a partir da velocidade. Essa velocidade se transformou em deformação na mola e altura, depois de sua altura, e no final vai voltar só para a cinética. Importante então você entender esses diferentes tipos de energia. Se a gente for parar para pensar em dois: energia quando o cara está em movimento, que é energia cinética, energia que pode ser armazenada de duas maneiras: armazenado quando ele tem certa altura no campo gravitacional, potencial gravitacional, ou armazenado quando ele está deformando. Quando eu digo deformando, ele pode estar comprimindo ou esticando, distendendo uma mola. E não precisa ser uma mola propriamente dita, como o Léo já falou, pode ser uma vara que ele dobrou, pode ser às vezes até um carro. O carro quando bate, né, ele amassa, né? Isso, ele tem essa mesma propriedade. Quando ele amassa, ele consegue absorver um pouquinho mais de energia. Então, pensou nessas deformações, pensou numa energia que vai ser absorvida e armazenada, potencial do tipo elástica. Isso é super importante. Beleza. Se você entendeu os tipos de energia, a gente pode falar um pouquinho agora sobre... Vai usar esses conceitos para falar sobre geração de energia. E aí pega a matriz energética brasileira, bonito, né? Pega o professor de geografia, professor de biologia, fala muito na matriz energética da nação, e de um modelo mais usado para geração de energia, o modelo das hidrelétricas, não é isso? Bonito pra caramba. É importante que você saiba sobre o potencial, né? O potencial eventualmente de desmatamento, né? O impacto ambiental, mas a gente não vai falar sobre isso não. Não, né? é nossa, não é da nossa alçada. Não é da nossa alçada. É isso. Se o Oda estiver ouvindo, a gente é numa outra sala, porque eu sei que o Oda está sentado ali comendo, né? Tá ali, na outra sala, porque tem muito cachorro quente. Vocês não sabem disso, mas eu sei que ele está sentado ali comendo cachorro quente. E aí, se ele quiser chegar aqui para falar um pouquinho do impacto ambiental, está convidadíssimo. Mas se não quiser também, a gente fala um pouquinho sobre a hidrelétrica. E a hidrelétrica usa esses conceitos de energia gravitacional, vira cinética. De uma coluna d'água, né? Manda ver. Vamos ficar de costas. Vai Azulay. Marco Azulay. Então aqui, ó. Seguinte, gente, então, né, você tem o represamento de uma coluna d'água, uma quantidade de água, e essa altura da coluna d'água vai fazer com que essa água adquira justamente essa energia armazenada para começar o processo, né? Essa energia armazenada a partir da altura, como a gente viu, é a chamada energia potencial gravitacional.
Lembre-se sempre do termo potencial. Potencial significa que está em potencial, está guardado para fazer alguma coisa. No caso da energia, está guardado para a realização de um determinado trabalho, certo? Então, quando eu tenho a água represada ali, a água guardada, ela assume uma altura. Lembrando, um termo que nunca caiu, mas é interessante saber, a essa altura nós chamamos de cabeça d'água. Que é isso? É a cabeça d'água, é o H, é a coluna de água armazenada. O que vai acontecer? Você abre a barragem, né, e faz com que essa água escoe. Quando ela começa a escoar, ela começa a transformar essa altura, essa energia potencial gravitacional, em velocidade, em energia cinética. E essa energia cinética da queda d'água vai fazer girar uma série de turbinas, uma turbina, né, uma série de ímãs, e essa turbina, a transformação da energia cinética da água em energia cinética nas turbinas, é o que vai produzir energia elétrica. Certo? E aqui um modelo até bastante simples. Você pode imaginar um catavento, né? Você assopra o catavento. Aquela pressão do ar não vai rodar as pás? Aqui, em vez de a gente estar usando a pressão do ar, a gente está usando a pressão da água, que vai gerar as pás da turbina. E aí você falou do ar, já vinha até eólica, né, Marcos? Seria essa ideia. Você pode fazer uma analogia, PV, você pode cair. Pode cair. Pode cair. Imagina. Tá, caiu na prova. Puf, né? Tol. E aí você pode aparecer na prova, e essa é a ideia de que você está usando energia mecânica para você gerar uma movimentação aqui. No caso, de novo, é perfeitamente análogo pensar em assoprou, rodou as pazinhas lá, você pode usar aqui a água usando essa pressão aqui, essa energia cinética, para movimentar as pás da hélice lá da turbina, que por sua vez está ligada em um gerador. Um gerador de elevação de tensão, né, Marco? Agora que vem a brincadeira depois, o gerador vai produzir energia elétrica, está ligado, acoplado diretamente depois a um transformador que a gente vai discutir. É muito interessante, gente, que essas formas de produção de energia, elas vão vir sempre de alguma condição energética inicial, né? No caso aqui da hidrelétrica, da altura d'água, como a gente falou, no caso da eólica, da energia cinética dos ventos, né? No caso da termoelétrica, né, Marco? Você tem um combustível fóssil inicial, seja ele carvão mineral, seja ele até óleo diesel, né? Carvão, petróleo, né? Qualquer forma de combustível aí fóssil que vai queimar, vai transformar essa energia química da combustão em vapor d'água, e esse vapor d'água a alta pressão é o que vai fazer girar a turbina. Então o mais importante na produção de energia, seja qual for a energia inicial, é fazer girar essa turbina. Essa turbina, acoplada a um gerador, vai transformar a energia inicial em uma energia elétrica. E é essa energia elétrica que vai ser transmitida para a gente, para as nossas casas. Mas para que isso aconteça, Marco, tem um detalhe muito importante, né? Olha só, gente, essa energia, essa corrente que vai sair, não vem um wireless não, Marco. Não vem o quê? Não vem um wireless, não vem um wireless não. Tá, sai de lá, chegou aqui. Não vem Wi-Fi, não vem pelo ar não, cara. Mas opa, não é assim não. Chegou aí, pegou. Ei, não. Peguei a eletricidade aqui, não foi? Não é assim não. Tem uma série de cabeamentos, né? E como a gente sabe que é um fio, gente, quando a corrente passar pelo fio, infelizmente, ele vai esquentar. É uma tristeza você gastar uma energia. Olha, Marco, é decepcionante. Até um certo ponto. É decepcionante. Você produz uma energia, você guarda uma determinada quantidade de água para produzir e vai ter perda, vai ter dissipação. É um tanto quanto decepcionante. O que a gente pode fazer para minimizar essa decepção? A gente tem que minimizar a decepção, minimizando perda, minimizando dissipação. E qual é o teu grande objetivo aqui? É que a potência gerada aqui consiga chegar lá. Bruno tá rindo, Bruno não pegou aqui o espírito não. Eu tô decepcionado. Aqui não tá legal, né? Bruno não pegou o espírito não, Bruno não pegou o espírito não, aqui é coisa séria. Você vai lá, se esforça, gera altura, gera energia, roda, turbina, pega o gerador, passador, mata os peixes ali, impacto ambiental, matou o peixe, teve que movimentar aquela comunidade indígena que a gente finge que não aconteceu. Ih, não tinha nada de ninguém não, tinha ninguém não, ali não tinha ninguém não, ali não deve ter, ali só tem água ali, não, tinha índio não, peixe. Tinha peixe não, tinha boizinho não dá não. E não vi boizinho, não vi. Você viu boizinho ali? Eu não vi boizinho. E aí a ideia então é que a potência que você gera aqui, você quer que ela chegue lá na tua casa para você poder usar. Era o mínimo que eu esperava. A situação ideal é quando você consegue gerar uma potência aqui para fazer uso dela lá na frente. Totalmente, né? Mas... E aí você nesse momento vai lembrar que foi gerada aqui uma certa LDP e potência, equaçãozinha super importante que volta e meia aparece. Saudade da minha avó, deu saudade da minha avó. Volta e meia. Ah, meu filho, volta e meia isso acontece. E aí o que acontece aqui? Outro dia, volta e meia você tá resfriado. Volta e meia, Ih, bota um casaco nas costas que volta e meia passa a fé. Michael Jackson.
E aí a potência, volt e meia, igual pegadinha. É igual pegadinha. E a pessoa sabe o que a gente tá falando. A gente tá falando aqui pra gente se divertir. A gente pensa muito tempo. São muito que 16 anos dando aula, né? Cansado. Hoje é meio que Natal, né? Pô, dia 25, né? Dia mais importante. Jesus deu aula aqui mais cedo. Hoje é o Natal, né? Segunda aula foi de matemática, foi Jesus. Hoje é dia 25. O dia mais importante foi Jesus, né? Sério, foi Jesus. Então, a potência que tá aqui, eu quero que chegue lá. Eu preciso que essa potência seja o quê? Seja totalmente transmitida. Seja transmitida, seja constante, seja fixa. Seja fixa. E nós precisamos que essa corrente seja a menor possível. Ela será que chegou lá. Eu preciso. Não, agora presta atenção. Agora vamos concentrar, porque é importante. Marco, eu tô achando que vai cair amanhã, cara. Eu tô achando que vai cair amanhã. Me emociona, cara. Só de eu pensar. Para, Léo, presta atenção aqui, cara. Frágil, cara. Eu sou um cara frágil. Lívia, para de rir, Lívia. Leva a sério a parada aqui, Sou um cara frágil. Vai, vamos tentar de novo. Quanto maior for a corrente aqui, o L30. Olha a trilha na Bahia. Ele chegou aqui agora. Tá chegando na cidade grande. Tá indo na cidade grande. Vai fazer então igual pro Rio de Janeiro. Vou lá pra aquele liquidificador. E aí o que acontece elétron. Quanto maior for a corrente aqui, maior vai ser a perda por dissipação. Quanto maior for a corrente, lembra, é o tweet. Aqui é a física no tweet. No tweet. Quanto maior for a corrente elétrica aqui no fio, maior vai ser a perda. Isso, você pode pensar na potência sendo igual a R ao quadrado. E a ideia é que quando aumenta a corrente, quanto maior a corrente aqui, maior vai ser a perda de potência. O que você precisa fazer? Você precisa diminuir essa corrente ao máximo para que a perda de potência seja diminuída. Olhando para a equação de cima, que é a que interessa neste momento, vou até apagar de baixo para não confundir. Confunde não, mano. Se você quer que a corrente seja a menor possível, você precisa que a DDP seja a maior possível. Por isso a gente usa um transformador que tem um grande objetivo: elevar a DDP. Quando ele eleva... Acho que eu estou te interrompendo um pouco. Eu podia até botar a equaçãozinha do transformador aqui. Por favor, eu não quero te atrapalhar aqui. Bota aqui. Deixa eu botar aqui. Não custa nada, mano. Eu já tô aqui. Então, ó, a DDP do primário sobre o número de espiras do primário é igual a DDP do secundário sobre o número de espiras do secundário. Então a brincadeira é assim, gente. Por exemplo, na sua casa, você quer converter, né, uma DDP de 110 para 220. Só para falar um pouquinho desse transformador. Na entrada, na tomada, está 110. E você quer usar o 220. Ou seja, daqui para cá, você dobrou a quantidade, dobrou a DDP, tá? Dobrou a voltagem. Logo, essa relação tem que valer também. O número de espiras do secundário vai ter que ser o dobro do número de espiras do primário. Para quem está completamente perdido, professor, que é espira? Pensa num espiral de caderno, tá? O número de elos daquele ali, o número de voltinhas é o que eu estou chamando de número de espiras. Para dobrar a DDP, eu preciso dobrar a quantidade de voltinhas da minha quantidade de caderno, número de espiras, tudo bem? Então essa relação da DDP é direta com a relação do número de enrolamentos, beleza? Então o que o transformador faz? Ele pega uma DDP, uma potência produzida, e eleva a tensão. Ou seja, passa numa determinada bobina uma quantidade de corrente, e na saída dela, para que seja transmitida para o fio, tem uma quantidade de espiras muito maior, para que essa elevação de tensão seja enorme. Qual o objetivo, de novo, Marco, para fixar? Qual o objetivo de elevar essa tensão? Gerar uma queda de corrente, porque essa corrente que vai passar pelo fio tem que ser muito pequena para a dissipação no fio, para a perda no fio ser mínima. E eu ficar um pouco mais feliz por causa dos peixinhos, que a gente não pode esquecer deles. Certo, Marco? Diminuiu a corrente ao elevar a tensão. Diminuiu a corrente, diminuiu a perda, vai conseguir transmitir isso aí. Eu, na verdade, esqueci de um ponto ali, eu coloquei uma transmissão a mais. É verdade. Porque quando vai chegando perto lá da nossa casa, essa tensão aqui tá grande, tá muito tenso. Tá muito tenso. Tá muito tenso. Você não pode deixar entrar na casa tão tenso. Você precisa que entre menos tenso. Menos tensão. Você precisa de menos tensão. Para ter menos tensão, então a pessoa fala assim, pô, você fala esquisito, isso, você fala meio errado aí, acho que menos não está certo, não. E aí você vai precisar de um outro transformador. Ah, é, mano? Por que você precisa de um outro transformador? Que eu fico com preguiça? Transf. Transf. É apelido, né? Léo. Transf. Né? Tá bom. E aí, se da mesma maneira que nós usamos o transformador aqui com o objetivo claro de elevar a tensão para diminuir a corrente, eu agora estou com uma DDP sendo transmitida ali, perguntei, peraí, cara, eu tô feliz, mano. Eu tô muito feliz. Sabe por quê? Por quê? Amanhã é o Enem. Porque hoje é Natal. Hoje é Natal. Hoje é Natal. É hoje.
E aí o que acontece é o seguinte, hoje é Natal, pra mim é Natal. Você é Natal? Pra mim Nós estamos aqui na Gíria do Magazine. Então, olha só, o que acontece é o seguinte... Propaganda? E não pode, né? O cara não pode fazer de graça aí. Cara, tem milhares de pessoas, pô, mano. De graça. Você vai Marco Fischer. Se ganha, arroba Marco Fischer no Twitter. E aí o que acontece é assim, pô, dei mole aqui. Que isso, keep calm, man, descomplica. O que eu falei, velho? Vamos lá. E aí, então, da mesma maneira que aqui eu precisava elevar a tensão para diminuir a corrente, e tinha o objetivo de diminuir a corrente para diminuir a perda, e conseguir anular com pouca perda, quando eu chego lá perto de casa, eu tô com uma tensão muito alta, já de milhares de volts. Isso dá choque e machuca, né? Aí você vê, o que são os dois buraquinhos aqui na parede? 110 e fala, ui! Né? E se fosse 22, né? Milhões, pá! Né? Pipoca, via pipoca. Você não ia ser tranquilo, né? Porque se 110 você botava... Né? Se fosse um pouco mais... Cosquinha, você ia ter um pouco mais de dificuldade. Então a ideia é que a gente tem que baixar um pouco, o meu cabelo fica um pouco revolt, né? Tá meio se você precisa baixar essa DDP para ir para uma tensão, que na verdade ela vai para tensão média, depois vai para o poste, vai para mais baixo. Não, simplifica. Descomplica. Keep calm. Simplifica. O Enem não vai cobrar todos os detalhes. A ideia é uma ideia simples, super importante, já caiu, pode tranquilamente cair de novo. Você precisa, para transmitir a potência, elevar a tensão, diminuir a corrente para diminuir a perda. Depois que essa energia foi transmitida para os grandes centros, você, na hora de distribuir isso para as casas, você baixa essa DDP para ficar mais seguro. Não. Você baixa essa DDP por uma questão de segurança. Né? Porque senão vai ter muita DDP ali, você pode se machucar. E aí, o passarinho? Olha o passarinho que está ali. Isso pode cair. Isso pode cair. O saguizinho que fica ali no depois que dá cor. Deixa eu ver aqui. Porque não dá conta ali que tá aqui, você tem ali o poste, né? Tá ali o poste. E aí você tem aqui os postinhos. Os fios do poste. Os fios tudo aqui. E aí, se você colocar duas patinhas ali no mesmo fio, tá tranquilo, né? Então tá aqui você, seu passarinho. Você desenha um passarinho, né? Tá aqui a você vai desenhar o meu passarinho? O seu passarinho. Eu vou desenhar um passarinho que eu conheço bem. Tá bom. Marco tá desenhando o meu passarinho. E aí tá lá o passarinho, duas patinhas no mesmo fio. Não tem problema? Não tem, porque não tem DDP. Não tem diferença. Não tem diferença por dentro. Se o passarinho resolver fazer aquele alongamento matinal. O passarinho. É aquele alongamento matinal ali. E aqui, ó. Né, aquele alongamento matinal. Ou o sagui. Tem uma macia. O que é aquilo ali? O que é aquilo ali? Né? Se você colocar, né, o passarinho do Léo que eu conheço melhor. Meu passarinho. Se você bota a patinha aqui e resolve esticar outra patinha pro outro lado, você vai andando na rua e vai ver um barulhinho. Por quê? Porque aí tem diferença de potencial entre os dois fiozinhos. Se tem DDP, o que vai passar ali? Corrente. Como é que é? Corrente. É mais não é. Corrente, menos não é, mais não é. Corrente. E aí você vai ter DDP entre as duas patinhas, vai passar a corrente. Você vai tomar um choquinho. Vamos voltar para lá? Pega esse transformador aqui. O que você faz agora aqui? Abaixa a DDP. Por causa de risco. Tensão. Atenção é uma maneira até mais bacana de falar. DDP quem fala aquele nerdzinho, né? O eletricista ele fala, né? O engenheiro, ele fala tensão. Voltagem. Terra. Não existe essa palavra. Exatamente. Essa palavra não existe. Marco, no vídeo eu tô me sentindo mais forte, Marco, no vídeo ali. E aí, então, você agora vai distribuir isso para as casas das pessoas, para as casas tudo. Que tem ali os dois buraquinhos, que vai chegar ali quanto mais tranquilo, menos tenso. Menos tenso. 110, 220, tá menos tenso. E você vai fazer o que? Aqueles dois buraquinhos ali ligar? Marco, podia até comentar a diferença do 110 com o 220 pra galera que tá em casa. Mano, eu tô aqui parado, aproveitando a oportunidade. Esse tempo é teu. O que acontece é o seguinte, cara, olha aqui, rapidinho. Já que a gente chegou na casa, né? Aí na hora de 110 ou 220, eu vou ficar ali. Ó, eu vou te dizer, tu vai ficar surpreso agora comigo. Vou te dizer, tu vai chegar agora, vai na sua cozinha, atrás da porta da sua cozinha tá o relógio de luz. Normalmente é assim. Vou ficar ali. Vai ficar ali? Atrás da sua cozinha tem um relógio de luz. Da maioria das casas, obviamente. Nossa, eu nunca vi aqui em casa, como é que ele sabe? Normalmente... Eu vou ficar ali. Normalmente é assim. Então o que acontece? Quando você abrir o relógio de luz, coisa que você nunca fez, lá dentro dele você tem o chamado
você tem chamada duas fases. Só passar para ficar ali. Você tem duas fases. Uma que é de... Vou apagar aqui, Marco. Uma que é de mais 110 volts e a outra que é de menos 110 volts. Obviamente, isso aqui rolando um arredondamento, tá? No meio disso aqui, você tem o fio terra. O terra é aquele cara que tem 0 volts, que vai até lá embaixo do prédio, tá? Com a ideia de potencial nulo, potencial da Terra. Bem, aí você chama o eletricista, eu quero que a minha tomada seja de 110. Ele vai falar assim para você, não tem problema, eu vou pegar uma fase e vou ligar com o neutro, tal do neutro, né? O neutro é esse safado aqui que tem 0 volts. Então, sua tomada tá aqui, né? Você tem os dois buraquinhos da tomada, ele vai puxar um fio, uma fase e um neutro. Ele não precisa saber se é o mais ou menos 110. Ele pega esse aqui e liga nesse. Repara que a DDP da sua tomada é 110. Por quê? Porque isso menos isso, 110 menos 0, dá para fazer de cabeça, 110. Mas, Léo, e se ele tivesse usado outro fase? Assim, não tem problema. Agora seria maior menos menor. 0 menos o menos 110. Então a DDP também seria 110. Aí você comprou um ar-condicionado, o split, né, que sai de fábrica só 220, mas a sua tomada é 110. O que você faz? Chama o eletricista, agora ele não liga mais o neutro. Ele vai ligar as duas fases, né? Então ele não vai ligar mais isso aqui, ele vai ligar isso. Repare que fase 110 menos o menos 110, isso agora vai dar 220. Então a diferença da ligação 110 para a ligação 220 é a presença do neutro ou não. Tem o neutro, independente das fases, é 110. Não tem o neutro, só tem as fases, é o 220. Eu acho isso importante também, eu acho. É super importante, pode aparecer. E é importante você entender essa história de fase e neutro, porque dá um pouco de medo quando você vê aquilo, né? Fala assim, o que é isso aí? Isso aí é um aprendi as equações. Isso aí não foi. Falando em equações, é interessante, agora a gente entrou na casa do cara. Já entramos? Entramos na casa do cara. Tá na cozinha? Tá na cozinha. Você já entrou na casa do cara. Eu já tinha entrado. Agora, a ideia da potência, que potência igual o Vizizi, deixou de valer? Não, ela continua valendo. Só que agora a gente vai olhar uma coisa um pouco mais micro ali. Isso, olhar para aquele aparelho, tentar entender, ele tem potência também? Tem potência. Aquela potência que eu trouxe lá daquele elétron da Bahia, vai chegar para ele chegou ali para ser usado ali. E a gente pode calcular a potência daquele cara. Pode. Esse cara vai consumir energia. Vai. E você vai pagar por isso. Vou. E vai ficar pobre. E aí vai estudar para entrar no vestibular. Não, mano. Para ir para a universidade. Tá deprimido. Para ser um físico famoso e aparecer na internet. Peca! E aí o que acontece é o seguinte. Deus, pai, estamos aí. Então a ideia... Lívia, você está atrapalhando um pouco. Eu tô feliz agora. Lívia, para de rir que você está atrapalhando um pouco. E aí o que acontece é o seguinte, a contribuição é boa da menina. A menina não faz por mal, mas ela atrapalha às vezes um pouco. Ela quer aparecer. Quer vir aqui na frente? Quer vir aqui? Você quer vir aqui aparecer? Aparece. E aí o que acontece é... A PP igual o VZZ não deixa de valer, isso continua valendo. Só que agora, quando você olha para aquele aparelho, geralmente o aparelho que você está ligando na tomada para consumir, né, a tomada fornece LDP, vai consumir energia, você vai ter que pagar por aquilo. E qual é a relação entre a potência que aquele aparelho está usando e a energia que ele está consumindo? Depende de alguns fatores. Um deles, muito importante, é quanto tempo aquele aparelho está ligado. Verdade. Não é verdade? Eu estou mentindo? Não, é isso. Eu estou falando a verdade. Marcos, você está muito bem, cara. Tá preparado, hein? Então a ideia, eu estudei. Estudou mesmo? Eu estudei. Tô sentindo, tá eu preparado. Estudei. Virei a noite estudando. Tá preparado, hein? E o que acontece é que a potência basicamente é isso. É energia sobre tempo. A energia que aquele cara está consumindo em função do tempo que ele está ligado é a potência. Pode dar aquele peteleco, bota o peteleco ali, bota o tempo ali para cima e você vai calcular que a energia que o aparelho está consumindo, ela é basicamente a potência do aparelho vezes o tempo que está sendo utilizado. É razoavelmente comum, já caiu, não é nem isso? Muito. Já caiu? Muito. Já caiu uma vez? Muito. Já caiu duas? Muito. Acho que caiu nos últimos anos algumas vezes. Algumas. É a ideia de que você pode calcular a potência de um aparelho, sabendo a potência dele. Você vai ver ali, porque vai estar provavelmente escrito, né? Tem na caixa. Dona Maria, tá na caixa fora. Tem embaixo dele lá, um prateadinho lá. Ali a potência. O tempo que está usando, vai ser dito na questão, né? Toma banho, meia hora por dia? Por aí, tem gente que menos. Tem gente que menos, né? Menos vezes. Menos tempo. E aí o que acontece é... Menos tempo foi não dá. Pior ainda. Menos vezes. Ok. Menos tempo. Menos vezes tá certo. Acho que eu vou. Menos vezes tem uma lógica. Faz sentido. Menos vezes, eu já entendi o que ele estava pensando. Menos tempo. Acho que eu vou avisar pra ele, né? E aí o que acontece é. Lívia, você está trabalhando um pouco. Então, quando você pega a potência que você vira na caixa, então calculou, vamos revisar depois como calcular a potência daqui a pouco. E multiplica aí pelo tempo, menos tempo, não é como se fosse menais vezes. Tempo, no masculino, né? E aí, gênio, menos número. E aí, tempo.
número, Léo. Tempo é número, gênero, pô. Grau é temperatura, Léo. É masculino ou feminino, tô falando. Mas tempo? Tempo é número. Tempo é número. Tempo é sempre número. É tempo. É tempo. Menos horas? Tem. Não, é Ih, aí quebrou, hein? Agora não dá. E aí o que acontece? Porque menaso... Vamos parar, vamos. A gente vai fazer nem então, pode discutir depois. Não. Multiplica que você usou aquele teu chuveiro elétrico em potência, não sei quantos watts. What? Exactly, né? Se você não ouviu, já é a resposta. 20 watts. What? Exactly. Exactly what? Yeah, what? Exactly, yeah. What? Yeah, né? Então você pegou ali a potência em watts, multiplicou pelo tempo em segundos e chegou na energia consumida. Em joules. Em joules. E aí vamos falar das unidades, porque elas aparecem muito. Se você pega a tua conta de luz, que não é conta de luz, é conta de energia. Né? É verdade. E você abre ali, você vai ver escrito assim, faz isso. Chega aí na tua casa. Pega ela agora. Pega ela agora. Agora. Pega ela agora. Vai. Fica aqui, mano. Pede pra tua mãe, pô. Trazer então. Pede lá. Pega a conta de luz. Na conta de luz vai ter a energia consumida e vai estar escrito ali do lado da unidade, que é o quilowatt-hora. Esse troço, que é o quilowatt-hora. E você vai ver que faz muito sentido ser quilowatt-hora e não watt-segundo. Porque, olha pra cá, eu gosto de professor que tem aquelas coisas tipo, vem comigo. Faz isso. Eu conheço o cara. Tipo, o cara olha e faz a cara meio... Vem comigo. E aí eu não tenho essas coisas. Tá, né? Eu não sei fazer. Seduz, o professor sensualiza. Pô, sensualizar o watt? Pô, watt? Yeah, né? Então a potência é expressa em watt. Nosso querido amigo James Watt, que era amigo do James Prescott Joule, né? Que é o amigo dele, Joule. E aí o que acontece é a potência em watts e o tempo vai ser em segundos. Se eu meço potência, se eu meço potência em watts, se eu meço tempo em segundos, eu automaticamente estou medindo energia em joules, né? Isso não é muito prático. Por que não é muito prático? Porque você está usando esses aparelhos que têm certa potência na sua casa. Durante quantos segundos a tua lâmpada fica acesa? Nossa, é muito tempo. Ah, mas é para lá de 20, né? Potência. Nossa, 20 segundos. É muito tempo. É para lá de 20. Gente, o número de segundos que vocês usam nos aparelhos em casa é enorme. É enorme, é muito grande. Mesma coisa watts. Qualquer lampadinha tem lá seus 60 watts. Aí tem outra 45, 100, muito, cara. É muito watt. Então a gente não usa watt. A gente usa watt com pau. É watt a metro. O metro é outra unidade. Ah, a pessoa me confunde. Então a gente traz por quilo, a gente não usa, a gente não usa watt, a gente usa kilowatt, né? Da mesma maneira que a gente usa, né, quilograma. Da mesma maneira que a gente usa quilômetro, né? Presta atenção, né? Porque na verdade a gente fala quilômetro, mas é quilômetro. Tipo, o berro que o gato deu. É berro, né? Não é berro. Mas a gente dá aquela... Algumas pessoas não sabiam disso. É verdade. Algumas pessoas não sabiam dizer o berro que o gato deu. Mas aí fica sem graça. É igual, ei, andei 12 quilômetros. Não, virou quilômetro. Né? Virou quilômetro. Então, quilômetro. É pra você? Quilômetro. E aí o que acontece é quilograma, quilômetro, kilowatt. É isso aí. 1000 watts. Estamos medindo de 1000 em 1000. E com o segundo? Vamos medir a quantidade de segundos que aquele troço tá ligado. Não, vamos medir a quantidade de que é pra lá de 12. E aí, então, segundo a gente vai usar em hora. E se watt vezes segundo... Mas normalmente é no mês que ele quer, né, cara? É por mês. Pô, se fosse por dia... Vai dar mais de 10. Vai dar mais de 8, né? E aí, se o watt segundo acaba virando joule, kilowatt vezes hora não ganha um nome novo. Kilowatt vezes hora vai ser... Kilowatt vezes hora, que é quilowatt-hora. A gente fala quilowatt-hora, mas é kilowatt vezes hora. Ou seja, é a mesma coisa. E cuidado que não são kilowatts por hora. Não é isso, não é? As pessoas às vezes falam errado. Ainda bem que a prova não é oral. Ainda bem. Já pensou, o cara para, lê isso aí, kilowatt por hora. Perdeu um ponto. Não. Mata o cara. O cara, né? Não é quilowatt por hora, é quilowatt-hora. É vezes. E o que significa quilowatt-hora? Significa a potência de tantos quilowatts vezes o tempo de tantas horas. Perfeito. É isso mesmo. Você então tem a quantidade de energia consumida em quilowatt-hora e aí você fazer uma regra de 3. De 3? De 3.
Não pode fazer, não? Pode, claro que pode. E aí você, 1 kWh... Custa mais ou menos quanto, Marco? Tem noção? Cara, está custando uns 40 centavos. Né? Foi 50 centavos, 50 centavos. 50, acho que é 41, 42 centavos. 1 kWh... Custa X. Não bota preço não, que amanhã vai o cara dar o preço lá da... vamos botar 45 centavos. 45? 45. Então 1 kWh vai custar 45 centavos. Você vai pegar a potência do aparelho, vezes o tempo. Tem que ver se é comercial, tá? Vai pegar a potência do aparelho vezes o tempo, vai calcular a quantidade de energia. E aí, digamos que deu ali 10. Puxa, isso tudo, cara. Você consumiu 10? Não, 10 é meio pouco, né? 100 kWh. Eu acho que eu consumo uns 100 kWh por mês. Mais. Não, eu sabe que quer se mudar, né? E aí, que está escrevendo a pessoa, né? E aí, como é que tá? A vida tá difícil, né? Porque eles estão morando longe, tá? Não é muita viagem, né? E aí, o que acontece é que eu tô morando sozinho agora, eu tô consumindo uns 100 kW. Mas é legal ter uma noção desses números, você não acha legal? Eu acho legal. Eu acho legal dar um pouco de bom senso quando o cara tá fazendo a prova. É muito importante que ele seja... eu tenho que decorar qual é a quantidade. Não, você não precisa decorar. Você pode simplesmente dar uma olhadinha aqui, tentar lembrar quanto é que custa 1 kWh. Custa 10 reais? Não. Custa 1 centavo? Não. Tem que ter bom senso em cima das coisas, né? O Enem cobra muito bom senso, inclusive, né? Você olha para aquele negócio, bom senso, eu acho bom. Eu acho bom também. Mas tem que ter bom senso. Tem que ser bom. Tem que ser bom, o senso. Dá uma olhada no teu senso, né? Igual autoestima. Autoestima tem que ser alta. Né? Alta estima. Tem que estar com alta estima. Se você tiver com baixa estima, aí tu fica ali meio mal na prova. E aí, 1 kWh, então, vai custar uns 45 centavos. Você vai fazer aquela continha ali, digamos que você achou 100 kWh, essa conta ficou fácil de fazer, né? E aí você vai achar X, você vai descobrir quanto é que você está pagando por mês naquela tua conta que a gente chama de conta de luz, mas que na verdade é conta de energia. É a energia que você está consumindo. Livre, eu aposto que nós temos muitas dúvidas. O pessoal gostou? Você acha que o pessoal gostou? Acho. Você acha que eles gostaram? Morrendo de rir. Temos dúvidas? Eles estão perguntando nesse momento sobre o chuveiro elétrico. O que eles estão perguntando sobre o chuveiro? Como é que funciona a questão da resistência do chuveiro elétrico? Isso é legal, mano. É legal, cara. A gente não sabe, mas é legal. Isso aí, isso eu não sei. Pode perguntar sobre a lâmpada? Lâmpada eu sei. Lâmpada eu sei. Estou perguntando a diferença de 210 para 120. É o contrário, né? 220 para 110. 220 para 110. Você pode ligar o aparelho de um no outro, por que não pode? Vamos dar uma... Funciona o transformador e gerador. Calma aí, que transformadores, geradores, aí já foi muito. Vamos uma de cada vez. Chuveiro elétrico. Vamos começar com o chuveiro elétrico. Primeira coisa, o chuveiro elétrico tem o objetivo de esquentar a água. Logo, ele simplesmente, de todos aqueles elementos que você pode conhecer, ele é um resistor. Né? Ele está na casa daqueles elementos que você liga para esquentar. Você pode pensar na torradeira, ligou na tomada para quê? Para esquentar. Ferro de passar. Você pode pensar no ferro de passar. Chapinha de cabelo. Na chapinha que é um ferro de passar. Ferro de passar caro, estilizado. É um style. É hipster, um ferro de passar estilizado. Inclusive, antigamente, as mulheres elas passavam. Mas é verdade isso. Começaram a queimar muito couro cabeludo, começaram a abusar, né? De levinho aqui. É verdade, as mulheres elas abaixavam e as amigas delas, sério, a Bruna tá aqui bolada. É verdade, as mulheres abaixavam a cabeça e as amigas dela botavam o ferro de passar baixinho e passavam o cabelo. A chapinha é um ferro de passar, né? É uma resistência, um resistor. Se você abrir ali a parte de baixo do ferro de passar, que eu não recomendo, né? Você vai ter basicamente um fio lá, todo retorcido. O que é isso? É uma resistência. O chuveiro elétrico está ali, não vai ser exatamente assim, mas o que você vai ter ali dentro vai ser um resistor. E o ideal, o legal ali é que você tem aquela chavinha, né? Seletora do inverno-verão, né? Como é que funciona aquela chavinha ali seletora? Como é o nome desse troço aí? É muito importante, a chave seletora. A chave seletora. Como é o nome desse troço aí? Jorge. Chama a chavinha de Jorge. Mauro é um bom criatório, Mauro. Adoro Mauro. Eu acho muito interessante, gente, porque vocês erram muito esse detalhe. Qual será Mauro? Não. Se você for Mauro. Saúde. Aqui, o que acontece? Cuidado com o chuveiro elétrico, porque não que você vai tomar choque, vai morrer, não é isso. Cuidado, porque tem uma leve pegadinha que pode acontecer, porque a gente costuma atrelar, né, a resistência ao aquecimento da seguinte maneira: mais resistência esquenta mais, né? Cuidado com isso, porque no chuveiro elétrico a gente tem a DDP constante. Repara quando você toma banho, se lavou, né, embaixo do chuveiro, molha teu cabelo, deixa o corpo todo ensaboado, aí terminou o banho, você se seca lá, aí foi embora tal, e o chuveiro ficou quieto lá. Ou seja, o seu chuveiro está sempre ligado em 110 ou em 220 volts. Então, a DDP, a tensão é constante. Se isso aqui é um valor fixo, para que você tenha maior potência, ou seja, o maior aquecimento, você precisa dar menor resistência. Então, se cai um negócio, Marco, por exemplo,
O cara te dá inverno e verão, ó. Vamos imaginar pelo desenho do Marco aqui, que a corrente entra por aqui, tá? Ela entra por aqui e sai pela chave, tá bom? Então ela vai entrar pela resistência aqui, ela vai entrar por esse lado e vai sair pela chave, ó. Beleza? E qual é a função desse cursor que eu tenho aqui? Justamente ajustar o tamanho da resistência, tá? Então, por exemplo, se esse cursor estiver ligado nesse ponto aqui, Marco, o que acontece? Ó, a corrente vai entrar, vai passar por esse zigue-zaguezinho até chegar aqui. Quando ela chegar aqui, ela vai sair. Estou dando um exemplo, tá, gente? Podia sair pelo outro lado, eu estou chutando aqui. Então ela vai sair por esse ponto aqui. Então eu só usei essa parte da resistência, legal? E aí quando eu girar o seletor, pode ser que eu acione, por exemplo, este outro ponto do outro lado, ó. E aí eu vou usar o resistor como um todo. A corrente vai entrar por aqui e vai sair pelo outro lado. Qual o equívoco que acontece aqui, né, Marco? O equívoco a galera acha o quê? Que maior é a resistência, esquenta mais, cara. Cuidado, né? Porque quanto mais eu quero esquentar a água, menor tem que ser o meu resistor. Então, no primeiro caso, com a chave aqui, usando só esse pedacinho de resistência, eu vou ter uma maior potência. Então, a chave inverno liga a uma resistência menor do que a chave verão. Eu sei que para muitas pessoas, o cara fala assim, não faz o menor sentido, você está usando uma fórmula ideal. Léo, se eu usasse, por exemplo, P igual a RI ao quadrado. Cuidado, tá? Porque aqui nesse caso, a resistência e a corrente estão mudando. Lembrando, se U é igual a RI, estou botando todas as fórmulas, Marco. Tá! Se isso aqui é constante, se eu aumentar o I, eu diminuo o R e vice-versa. Então volta para essa fórmula, já que você quis analisar por essa. Por exemplo, não, vamos aqui. Eu que quis, mas pensando... Entendi. Olha só, se eu dobrar o R, o I cai pela metade? Se eu dobrar o I, entendeu? O R cai pela metade. Então olhando para cá, será que é melhor eu ganhar I, e aí eu tenho que perder R, ou é melhor eu ganhar R e perder I? Como o I está ao quadrado, observem, se eu dobro o I, o R não cai metade? Mas quando eu dobro o I, 2 ao quadrado, 4. Então é melhor ganhar I, mas para isso eu preciso perder R. Resumindo, trocando em miúdos, gosto muito desse rapaz, trocando em miúdos. O rapaz Chico Buarque. Chico Buarque. Eu gosto muito. Ó, trocando em miúdos, resumindo a brincadeira, é preferível você ter uma resistência menor com muito elétron se atritando, que esquenta muito, do que ter uma resistência longa e pouco elétron passando, o que esquenta pouco. Então a chave inverno seria a porção menor para gerar uma maior potência. Fui bem, Marco. Foi ótimo, eu gosto muito. Eu entendi. Que bom. Eu entendi. Não, uma coisa legal para os alunos pensarem, quando eles têm que usar a equação, é que você vai sempre optar por uma equação ou outra, baseado, e o Léo falou isso, mas eu quero só bater nessa tecla de novo, na grandeza constante. Pô, então, quando você olha aqui, quando você olha U ao quadrado sobre R, ou quando você olha P igual a R ao quadrado, de repente você olha aqui e dá aquela travada no Windows. Não, sabe quando ele travou? Sabe? O Windows trava aqui, e aí, o que eu vou usar? Aquele teclinha. Né? O cara que toca com o Dum, né? O cara toca com o cara toca guitarra, o cara toca baixo, o cara toca bateria, o cara toca com o Dum. O cara toca com o Dum. E aí o que acontece? É que você vai usar a equação de cima e a equação de baixo basicamente de acordo com qual é a constante. E aí a grande dica, tentando descomplicar a vida de todo mundo, resumindo, quando a gente tem, trocando em miúdos, quando a gente tem a DDP constante, você vai usar a equação de cima. Por exemplo, associação em paralelo. Associação em paralelo. Que todos os resistores têm o mesmo U, por exemplo. Ou de maneira mais simples, quando você está trabalhando num aparelho eletrodoméstico ligado na tomada. Mesma tomada. Se a questão está falando para você sobre um aparelho eletrodoméstico ligado na tomada, não interessa o que você vai fazer ali, aquela tomada está fornecendo 110. Isso aí. Fixo. Acabou. Fim de papo. Game over. Descomplicou. Porém, se você tem uma situação que a constante é a corrente... Por exemplo, associação em série. Associação em série. Onde todos os resistores têm o mesmo I. E se você tem uma associação em série em que todos os resistores têm a mesma corrente, nessa hora já era para você ter percebido quando eu falo corrente, você fala... Porra, só 45 minutos, deu pra pegar. Na terceira ou quarta vez, né? Deu pra pegar. Então o que acontece é, se você tem todo mundo ligado em série, todo mundo com a mesma corrente... Léo, oi. Corrente! Você tem a corrente constante aqui. Com a corrente constante, faz sentido usar R ao quadrado. Porque aí, se a corrente é constante, quanto maior for a resistência, maior vai ser a potência. Porém, se a corrente varia e a DDP
DDP! E até... O importante é que a gente está se divertindo. Eu vou morrer, mano. Não, lógico, pô. É noite de Natal, né? E aí o que acontece é, se a DDP é constante, aí eu tenho a situação exemplo, ligação paralelo, ou você está trabalhando com um aparelho ligado o tempo todo na tomada. Quanto menor a resistência, maior a potência. Acho que é isso, né? Isso. Acho que foi, né? Foi. Foi ou não foi? Foi, vamos morrer. Beleza. 1, 2, 3 e... Gente, na verdade que tem um recadinho pra Mafê. A Mafê tá meio general hoje. A Mafê tá meio general. A Mafê tá um pouco general, tá um pouco tensa. Ela tá um pouco tensa. Mafê, você quer dar recados? Quero dar muitos recados. Quer dar muitos recados? Vamos dar muitos recados. Tem aula de quem agora? Agora tem aula da Lúcia. Agora tem aula da Lúcia? Mas tem uma surpresa. Professora Lúcia Débora? Professora Lúcia Ah, Débora. depois vem o Palha. Cagamba, caga, é o Palha. O Palha vai chegar aí. Que é assim. Ah, é? A gente não pode falar. Na guitarra, não quer? Não sei se eu vou conseguir tocar, de repente eu consigo tirar a música e tocar. Pode ser a boa, cagamba. A gente pode inventar uma música de física agora, né? O hino nacional, né? A energia é o isso. Meu Deus! E aí então nós temos a professora Lu sentando aqui. E acho que agora tá na hora de ir, né? Tá na hora de ir embora, né? Mafê, vem cá pra dar recadinho.